Revolução Russa, segunda parte. A revolução mais odiada e endeusada. Os capitalistas odeiam e os socialistas vê na Revolução Socialista o sonho de ter uma economia mais solidária, com o fim da miséria e com o fim da pobreza. Mas sem um partido único, como o Stalin fez. O Estado Socialista e a nova política econômica, a NEP. Vai falar um pouquinho da nova política econômica, que é uma política econômica capitalista dentro do Estado Socialista daqui a pouco. Vamos lá. A Guerra Civil. Após a Revolução, em 1917, começou a Guerra Civil. Grupos antirrevolucionários, monarquistas e os mencheviques lutaram contra a Revolução. Porque eles queriam a revolução, lembra, os mencheviques, pacífica, constitucional. Ameaças externas capitalistas tentam derrubar o governo socialista. Lógico, porque o mundo via com terror a revolução socialista, porque eles tinham medo da revolução se espalhar para o mundo inteiro e eles perderem as suas propriedades, né? Como de fato ocorreu, né? Mais para frente na China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, que tentou também. O comunismo de guerra. O Lenin colocou em prática o comunismo de guerra por causa do caos que se tornou na Rússia. Rígido controle do Estado sobre a produção econômica. Toda a produção sendo controlada de perto pelo Estado russo, Estado socialista. Confisco de alimentos produzidos pelos camponeses, para evitar uma fome maior, porque a fome era muito grande, vai vir logo aqui. Congelamento dos preços e do salário, para evitar uma hiperinflação e isso fazer o povo russo sofrer mais do que estava sofrendo, né? Para evitar uma mega inflação. Censurou a imprensa, porque boa parte da imprensa era burguesa e a imprensa estava atrapalhando o Estado russo revolucionário socialista. 20 milhões, essa notícia triste, 20 milhões de pessoas morreram de fome, de doenças, durante todo esse tempo. Inclusive, afetado também pela Primeira Guerra Mundial, como fora explicado no vídeo anterior. NEP, Nova Política Econômica. O que é NEP? NEP, Nova Política Econômica, é uma política capitalista dentro do Estado Socialista, porque o Lenin e as lideranças soviéticas, russas, né, viram nessa política uma forma de salvação inicial. E aí ele lançou aquela frase, um passo para trás e para dar dois para frente. E aqui explicando a frase do Lenin. Um passo para trás seria restaurar algumas práticas capitalistas e dois passos para frente seria para no futuro garantir uma economia planejada e socialista. Ou seja, ele autorizou algumas empresas privadas do ramo da indústria e da agricultura a praticar uma espécie de capitalista, né? Fazer uma prática capitalista para salvar a economia no início, para garantir um futuro de uma economia planejada, uma planejada socialista, que seria uma economia que não visa o lucro, que visa o bem-estar da sociedade russa. Política do Estado. O poder da classe trabalhadora foi transferido para um partido único. Isso aqui foi muito ruim, porque tira o poder do trabalhador e joga na mão dos burocratas. Isso foi horrível, foi muito ruim para os revolucionários e para a Rússia como um todo. Em 1922, Joseph Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista. Então o poder estava concentrado na mão do secretário do Partido Comunista, no caso Stalin. A Rússia passa a se chamar URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E em 1924, o líder maior da Revolução morre, de doença comum. Ele já estava muito doente na época da Revolução. Agora aqui é a diferença ideológica entre os dois maiores líderes que restaram, né, depois que o Lenin morreu, que foi o Stalin e o Trotsky. E a diferença ideológica estava aqui. O Stalin era a favor de uma revolução socialista somente na Rússia. E o Stalin estava errado, porque o socialismo ele não sobrevive de forma isolada, somente em um país. E o Trotsky
queria uma revolução além da Rússia, uma revolução internacionalista, uma revolução para o mundo inteiro. Só que a tese de Stalin foi aprovada e o Trotsky foi banido da Rússia e morto em 1940 no México, a mando do próprio Stalin. Foi morto no México. Estava no exílio, exilado no México, foi morto. Inclusive uma morte muito trágica e triste. Foi morto com uma espécie de machado, picarete, foi uma morte muito cruel. E aí o Stalin, o poder se concentra na mão do Stalin. O governo governou a União Soviética de 1922 a 1953. E aí o Stalin morre e a União Soviética continua, né? Porque ela acaba de fato em 1991, mas na prática ela acabou com a queda do Muro de Berlim em 1989. E aí o Stalin perseguiu e massacrou todos os seus adversários. Stalin era um líder cruel. Uma observação, a Rússia saiu de uma economia decadente e se transformou em uma superpotência com a Revolução, a ponto de dividir o poder com o mundo capitalista, deixou o mundo bipolar. Parte do mundo apoiava o socialismo russo e parte apoiava o mundo capitalista sob a liderança dos Estados Unidos. E só que é o seguinte, fizeram muitas coisas ruins o Stalin, né? Mas a União Soviética, não podemos esquecer que durante a Segunda Guerra Mundial ela se uniu, né, com os Estados Unidos, Inglaterra, França, para combater o Hitler na Europa. Se não fosse a União Soviética, provavelmente o Hitler teria ganho a Segunda Guerra Mundial. Sem falar que salvou muitos judeus das garras do Hitler. Até a próxima.